Deus é bom demais. Deus é bom em todo o tempo. Amém? E quantos estão felizes com o Senhor nesta manhã? Amém? Quantos creem que estão no lugar certo? Sabe, muitas vezes eu tenho certeza que você já escutou, porque eu também já escutei. Muitas pessoas falarem assim para mim, muitas pessoas falarem assim, não importa o lugar que você está. Não importa o lugar. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. É verdade, Deus está em todo lugar. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas. Ele está em todo lugar. Mas uma coisa eu quero falar para vocês nesta manhã. O lugar importa. Amém. É verdade. O lugar que você está importa. Eu tenho certeza que se você não estivesse aqui agora, você estaria perdendo. Perdendo esse momento de adoração, esse momento de cultuar o Senhor. Você estaria perdendo um momento de entregar, né, algo novo para o Senhor. E eu quero ministrar uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração essa semana, que está lá em Lucas, capítulo 18. Lucas 18, 35. O título dessa palavra é O Lugar que Você Está Importa Muito. Amém? Lucas 18, 35. Fala assim. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Até aí. Aqui a palavra diz que Jesus estava chegando em Jericó. Quem conhece aqui Jericó? Quem que já ouviu falar da Jericó? Aquela cidade onde, né, Josué fez o povo rodear 7 vezes, que derrubou as muralhas, né? E Jesus estava passando. A palavra de Deus fala que Jesus estava chegando em Jericó. E quando ele estava chegando em Jericó, tinha um cego à beira do caminho. Aonde que ele estava? Na beira do caminho. E ele escutou aquele converseiro, ele escutou aquela multidão, né? Escutou aquele alvoroço e falou: O que está acontecendo? Os pessoal falaram: Jesus o Nazareno, ele está vindo aí. E esse cego começou a gritar. Olha o entendimento, esse cego começou a gritar. Esse cego, ele era cego, né? Mas ele tinha conhecimento. Quando falou Jesus, o Nazareno está vindo aí, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esse cego conhecia.
as profecias. Esse cego conhecia a palavra de Deus. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a população mandava ele ficar quieto. Fica quieto. Você está incomodando, fica quieto. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, escutando ele, falou: o que você quer que eu faça por você? E ele falou: eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus falou: pronto, vê, você está vendo agora. A sua fé te curou. Ele tinha conhecimento e tinha fé. Ele conhecia a palavra de Deus e ele tinha fé. Mas só isso bastou? Não. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Ele aproveitou uma oportunidade. Jesus estava passando. E nessa palavra, a palavra de Deus fala que Jesus fez 2 milagres em Jericó. Um foi esse, do cego. E o outro foi de Zaqueu. Aí você fala: mas que milagre que ele fez em Zaqueu? Ele transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu foi, aqui em seguida, no capítulo a seguir, fala que ele entrou em Jericó. Logo após ele curar aquele cego, ele entrou em Jericó. E Zaqueu também viu aquele alvoroço. Só que Zaqueu, a palavra de Deus fala que Zaqueu era baixinho. E para ele conseguir ver Jesus, ele subiu numa árvore. E Jesus ia passando, viu Zaqueu na árvore e falou: Zaqueu, desce daí. Desce daí que hoje convém eu almoçar na sua casa. Convém eu comer na sua casa. E Zaqueu desceu. Nós temos dois exemplos aí. 2 pessoas diferentes, totalmente diferentes. Um era um coitado, um pobre, cego. O outro era um homem rico. Aí muitas vezes você pergunta, como nós já falamos aqui outras vezes, Deus veio para um? Deus veio para 2? Deus veio para 3? Não. Deus veio para os pobres? Não. O Senhor veio para todos. O Senhor veio para todos. E aqui nós vemos a história de 2 homens totalmente diferentes. Um homem que estava no caminho e ele pediu para Jesus curar ele. E nós vemos a história de outro que não pediu nada para Jesus. Zaqueu pediu alguma coisa para Jesus? Ele não pediu nada para Jesus. Ele somente estava no lugar certo, na hora certa. Ele estava no lugar onde Jesus estava passando. E Jesus vê ele, e Jesus fala: Zaqueu, desce daí. Desce daí que hoje me convém comer na sua casa. E mais para frente fala que ele foi criticado porque ele foi comer na casa de um publicano. Sabe quem que era Zaqueu aqui nessa história? Vocês imaginam o chefe da Receita Federal aqui da nossa cidade. Era Zaqueu. Era um dos homens mais influentes da cidade. Um homem que cobrava. E não era nem ele que cobrava, ele tinha os funcionários que cobravam. E naquele momento que Jesus tocou na vida dele, ele falou assim para Jesus. E ele não pediu nada para Jesus, mas só a presença de Jesus na vida dele, só a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nos mostra, nos convence do pecado e do juízo. Só de nós termos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, já nos convence de coisas erradas que nós estamos fazendo. Você tem Jesus no seu coração. Você é um homem temente, uma mulher temente ao Senhor. Mas às vezes você não precisa pedir nada para o Senhor.
você não precisa pedir nada para o Senhor. Só o temor, só a presença do Espírito Santo vai te mostrar as áreas que você está errado, as áreas que você precisa mudar, áreas que precisam ser transformadas na sua vida. E Zaqueu fala assim que tudo que ele roubou, tudo que ele cobrou a mais, ele ia devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele foi convencido de algo que ele tinha feito. E Jesus falou assim para ele: hoje está tendo salvação na sua casa, Zaqueu. Porque você entendeu. Sabe por que eu estou falando desses dois? Do cego e de Zaqueu? Porque são totalmente pessoas diferentes. Um era uma pessoa que precisava do socorro do Senhor por causa de uma deficiência. O outro, ele não pediu nada para o Senhor porque ele achava que não precisava de nada. Ele só queria ver. Ele só queria ver Jesus passando. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, meu irmão. Muitas vezes nós achamos que nós não estamos precisando. Muitas vezes nós achamos que do jeito que nós estamos vivendo está bom. Mas a partir do momento que você deixar Jesus entrar na sua vida, você vai ver a transformação que vai fazer. A partir do momento que você der liberdade para o Espírito Santo fazer na sua casa, você vai ver a transformação que ele vai fazer. Você vai ver o tanto de coisa errada que tinha. Tanta coisa errada que você às vezes está fazendo e você fala assim, não, o que tem? Nada a ver. Por muito tempo eu vivi desse jeito. Por muito tempo eu falava assim, não, tá bom do jeito que tá. A minha esposa lutando. E eu falando, a minha esposa buscando. Ela precisava de um socorro e eu achava que eu não precisava de socorro. Eu achava que para mim estava bom. Daquele jeito estava bom. Mas a partir do momento que eu deixei Jesus entrar na minha vida, eu vi o tanto de coisa errada que eu estava fazendo. O tanto de coisas que eu tinha que tirar, que eu tinha que limpar da minha vida. Mas eu só aprendi isso quando? Quando Jesus entrou na minha vida. E por que eu falei que o lugar importa? Meu irmão, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ter um encontro com o Senhor porque nós estamos no lugar errado? Quantas vezes nós perdemos de receber algo novo do Senhor porque nós estamos no lugar errado? Jesus está passando e nós estamos dormindo. Jesus está passando e nós estamos numa festa. Jesus está passando, Jesus está chegando e nós estamos desapercebidos. A palavra do Senhor fala que Jesus está voltando. E como nós vamos estar na hora que Jesus voltar? Sendo que a palavra do Senhor fala que a hora que ele voltar será como um ladrão. Por que fala como um ladrão? Porque você não sabe a hora que o ladrão vai entrar na sua casa. Ninguém sabe o momento exato que Jesus vai voltar. E será que nós vamos estar preparados? Será que nós vamos estar preparados para nós encontrarmos com Ele? Será que nós vamos estar preparados assim como aquelas 5 virgens que estavam esperando o noivo? As 10 estavam esperando, mas 5 só estavam preparadas? E 5 não estavam preparadas? Não estavam com azeite na candeia? Tiveram que sair para buscar, e nesse momento que saíram para buscar, perderam a entrada do noivo. Meu irmão, essa palavra traz no nosso coração que nós temos que estar preparados a todo momento. E não só preparado. Não perca a oportunidade de estar no lugar certo. Não perca a oportunidade de ter um encontro com o Senhor. Não perca a oportunidade de ver Jesus passando. Não perca a oportunidade de quando você vê, tal dia nós temos um evento.
Tal dia nós temos um culto extraordinário. Tal dia nós vamos ter algo diferente para os irmãos. Não perca a oportunidade. Não deixe que o mundo venha te tirar das coisas que te levam para o Senhor. Tem outro exemplo que lá em Atos, que fala que Pedro e João estavam indo orar. E diz que tinha um coxo na porta chamada Formosa do templo, né? E a palavra de Deus fala que aquele coxo estava ali pedindo esmola. Ele estava ali pedindo esmola. E quando Pedro e João passam, o que ele fala para eles? Pedindo o quê? Pedindo um dinheiro, pedindo uma esmola. E Pedro e João falam assim, ó, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. A palavra de Deus fala que de um salto ele pulou e ele começou a andar e ele entrou dentro do templo, glorificando o nome do Senhor. Aquele homem, ele estava ali pedindo esmola. Ele não pediu um milagre na vida dele. Mas Pedro e João, que estavam, né, avivados naquele momento, fazia pouco tempo que eles tinham perdido Jesus, aqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo, falou assim, nós não temos dinheiro, mas nós temos a presença do Espírito Santo. Nós temos Jesus, e o que nós temos nós vamos te dar. Levanta e anda. Aquele homem, ele estava onde? No lugar certo. Ele estava no lugar certo. Por mais que ele estava pedindo esmola, ele estava no lugar certo, na porta do templo. Meu irmão, aí às vezes você fala assim, quer dizer que não precisa eu pedir? Precisa, meu irmão. Precisa pedir. Por que Jesus perguntou para o cego, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Sabe por quê? Às vezes a pessoa fala assim, eu já vi pessoas falando, ó, Jesus às vezes está sendo até brincalhão, né? Tá vendo que o cara é cego? Tá vendo que o cara é cego? Tá vendo que o cara é aleijado? Tá vendo que o cara tá passando por dificuldade e pergunta, o que você quer que eu te faça? Sabe, meu irmão, que às vezes, a palavra de Deus fala também que às vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir? Tem um irmão que ele é deficiente. Eu lembro até, né, eu falo disso porque nós já conversamos com ele sobre isso, foi chamada a atenção dele sobre isso. Muitos aqui conhecem o irmão Cleimar. O irmão Cleimar ficou deficiente. Caiu de uma árvore e ficou cadeirante. O irmão Cleimar, nós levamos ele num evento lá em Dourados. Luiz Hermínio que ia pregar. E nós fomos com vários carros daqui para lá e levamos o irmão Cleimar lá. E o irmão Cleimar é um homem que a cadeira não segura ele. A cadeira não segura ele. Ele serve o Senhor com intensidade. Quando ele não era cadeirante, ele era o primeiro a chegar na igreja, o último a sair, ele limpava a igreja, ele fazia tudo na igreja. E depois que ele ficou cadeirante, ele ficou limitado. Mas continuou servindo ao Senhor. E um dia nós estávamos lá em Dourados, e na hora daquele movimento, na hora daquele fogo, o Espírito Santo tocando em várias vidas naquele lugar, o Cleimar foi lá na frente.
E a hora que chegou no Luiz Hermínio perguntou: o que você quer, meu irmão? O que ele teria que pedir? Eu quero andar, quero voltar a andar. Sabe o que ele pediu? Eu quero queimar mais na presença do Senhor. Ele não falou que ele queria andar. As pessoas ficaram olhando para ele, mas eu estava do lado dele, eu falei, mas, cara, eu no meu entendimento, eu ia pedir que eu queria andar. Eu queria levantar dessa cadeira. Por várias vezes nós oramos por ele, para ele levantar daquela cadeira. Por várias vezes nós oramos por ele, assim, de ver ele quase levantando daquela cadeira. E o irmão Queimar falou, não, eu quero queimar mais na presença do Senhor. Meu irmão, eu não sei por que ele falou aqui. Só o Senhor sabe por que ele falou aquilo. Aí eu entendi. Por que o Senhor nos pergunta? O que você quer que eu te faça? Às vezes você está precisando de um milagre na sua vida. Às vezes você está precisando de transformar alguma coisa na sua casa. Às vezes você está precisando de uma transformação na vida de alguém da sua família. Mas e na hora que você está pedindo para o Senhor? Será que você está pedindo... É isso que você está pedindo para o Senhor, né? Será que é isso que você está pedindo para o Senhor? Será que não tem nada te tirando a sua distração? Será que não tem algo que está chamando mais a sua atenção do que o que você precisa? Será que o que você precisa está te levando aos pés do Senhor para você falar, Senhor, eu quero transformação na minha casa. Senhor, eu estou orando aqui por causa de uma enfermidade. Senhor, eu não quero nada na minha vida, não. Eu quero na vida de fulano, na vida de ciclano. Será que quando você entra na presença do Senhor, você está fazendo o pedido certo? Buscando com intensidade? Às vezes nós não pedimos, nós não recebemos porque nós pedimos mal. A palavra nos ensina. Meu irmão, que quando você tiver um encontro com o Senhor, quando você se derramar na presença do Senhor, toma cuidado com as coisas que você pede para o Senhor. Será que às vezes o que você está pedindo para o Senhor é aquilo que vai ser bom para a sua vida? Porque muitas coisas que nós pedimos para o Senhor não nos dá, porque Ele sabe que se Ele nos der, vai atrapalhar a nossa vida. O Senhor sabe que tem coisa que se Ele entregar na nossa mão, nós não vamos saber administrar. Tem homens de Deus, homens e mulheres de Deus na Bíblia, que o Senhor prometeu algo na vida deles, eles demoraram 25 anos para receber, 15 anos para receber, 20 anos para receber algo que eles queriam. Isaac, quando casou com Rebeca, ele tinha mais ou menos 40 anos de idade. Ele foi ter o seu primeiro filho com 60. Foram 20 anos de espera. Foram 25 anos de espera para Abraão. Na parábola do semeador. Na parábola do semeador, nós vemos falando que foi jogada uma semente no meio das pedras, uma semente nos espinhos, outras sementes no caminho onde as aves vieram e comeram, e algumas sementes foram jogadas numa terra boa, uma terra fértil. A semente era a mesma,
O semeador era o mesmo. E o lugar que foi semeado era diferente. 4 lugares diferentes. As que foram jogadas na terra fértil, essas produziram. Então, que o seu coração, meu irmão, esteja fértil. Que o seu coração esteja preparado para receber a palavra do Senhor. Porque às vezes não adianta lançar uma palavra, nós lançarmos uma palavra e você não estiver com o coração aberto para receber. Se o seu coração estiver como uma pedra, não vai germinar, a semente não vai germinar, a palavra não vai germinar. Se você estiver distraído, os pássaros vão vir, vão comer a semente. Ou seja, quando a palavra é lançada e nós não a recebemos, a palavra do Senhor, a Bíblia diz que vem um maligno e rouba tudo aquilo que foi lançado, tudo aquilo que foi semeado. Então, o lugar importa. O lugar importa. Você tem que deixar o seu coração aberto, o seu coração fértil para receber uma palavra. Você tem que estar preparado para quando Jesus passar. Você tem que estar preparado para quando Jesus voltar. Você tem que saber o que você vai pedir para o Senhor quando você vê o Senhor. Clama ao Espírito Santo para que Ele te dê sabedoria, conhecimento do alto, discernimento de espírito, para que você possa, no momento que você tiver um encontro com o Senhor, você falar ao Senhor, o que eu quero na minha vida é isso. Peça com firmeza, peça com certeza. O que você quer para sua casa? O que você quer na sua vida? O que você quer que Deus toque na sua casa? Nesses 2 milagres que Jesus fez em Jericó, nós vemos o quão sobrenatural que é quando Jesus entra na vida de uma pessoa. Nós vimos um homem que era cego. Um homem que clamou ao Senhor com todas as suas forças, que ele chegou a ser exortado. Fica quieto. Para com essa gritaria. E ele continuou gritando ao Senhor. E nós vemos um homem que ele não falou nada. Ele ficou quietinho. Ele apenas entrou no caminho do Senhor, onde Jesus ia passando. Jesus não faz acepção de pessoas. Às vezes nós achamos que tal pessoa não vai ser tocada pelo Senhor por causa da conduta, por causa do jeito que está vivendo aquela pessoa. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Nós não devemos desistir da vida das pessoas. Sabe por quê? Porque eu vejo que muitas vezes, nós, como seres humanos, carnais, nós vamos muito pelas aparências. E Jesus vem para nos mostrar, nesse momento, ele tinha acabado de curar um cego. E ele entra em Jericó e ele cura um homem rico. Mas aquela cura que ele fez naquele homem rico não foi uma cura visível. Que todos viram ali um cego sendo curado e de repente ele vai e ele conversa com aquele homem que precisava de uma cura interior. Ele precisava ser curado da mentira, da corrupção, né?
algo que as pessoas só viam ele como um homem rico. Só via ele como um cobrador de impostos. Um homem que, por todos ali, era uma pessoa mal vista. Por quê? Porque ele era um homem rico, porque era ele que cobrava os impostos de todos que estavam ali na cidade. Então as pessoas não viram uma cura visível na vida dele. Mas, às vezes isso acontece na nossa vida. Isso às vezes acontece na nossa vida. Nós vemos curas que o Senhor faz, que é nítido de ver. Transformação na vida de pessoas. Você vê pessoas enfermas sendo curadas. Mas às vezes tem uma pessoa que ela foi curada interna. Por dentro. Né? Nós não vemos. Nós não vemos, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo a cura que está sendo feita na sua vida. Interno. Que tem pessoas que não vai notar. Tem pessoas que não vai ver a diferença às vezes. Às vezes. Ela não vai ver a diferença. Mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo o que está sendo transformado na sua vida. O caráter que está sendo transformado. A mentira, a corrupção, tudo aquilo que às vezes nos impede de ter um encontro com o Senhor, está sendo tirado da nossa vida. Só que essas coisas, as pessoas não estão vendo agora, mas com o tempo, as pessoas vão ver. Porque a palavra de Deus fala que Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa. E às vezes nós pensamos assim: não, aquele lá não tem jeito. Aquele lá, só Jesus na causa. Mas Jesus transforma. Jesus transforma a nossa vida. Basta nós estarmos no lugar certo, na hora certa. E nós sabermos pedir para Ele: o que você quer ser transformado na sua casa? O que você quer ser transformado na sua vida? Tem muitas coisas que nós pedimos para o Senhor que as pessoas não sabem da nossa vida. Tem muitas coisas que nós pedimos para o Senhor no particular. Porque nós não queremos que as pessoas escutem a nossa oração. Sabe por quê? Porque tem coisa lá dentro que ainda precisa ser mudada. Tem coisa lá no nosso interior que precisa ser transformada ainda. E Jesus está te dizendo: hoje está tendo salvação na sua casa. Porque eu creio que você sente a mesma sede que eu senti quando eu pedia para o Senhor no secreto: Senhor, limpa da minha vida isso. Isso ainda está me impedindo de eu me entregar 100%. Isso ainda está me impedindo de eu entregar verdadeiramente a minha vida para o Senhor. Eu ainda estou com uns pecadinhos de estimação. Eu ainda tenho algo que toda vez que eu vejo está me tirando do foco. E o Senhor quer fazer isso com você nesta manhã, meu irmão. O Senhor, Ele quer te limpar. Ele quer te trazer 100% puro para o Senhor. Porque a palavra do Senhor nos ensina que não é o começo das coisas, mas é o fim. Não é no começo, não o que você fez lá no começo, é como você vai terminar. Porque a nossa vida com o Senhor é um processo. Nem todos passam pelo mesmo processo. Para cada um, Deus vai trabalhar de um jeito diferente. Mas uma coisa eu posso te falar, meu irmão. Esteja preparado, com seu coração sensível, para a hora que você tiver a oportunidade de você pedir a coisa certa para o Senhor. Para você falar para o Senhor: Senhor, transforma. Transforma aquilo que ainda está me impedindo de eu me entregar 100% para o Senhor.
palavra do Senhor fala que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Não traga coisas velhas para o Senhor. Não traga. Não traga pecadinhos que de estimação. Por mais que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, se renova todas as manhãs, Ele quer te trazer limpo. Ele quer que você esteja preparado. Ele quer que você venha com entendimento. Que você busque o Senhor com toda a sua força. O Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. O Senhor não quer te dividir com ninguém. Você faz parte da glória do Senhor. Você faz parte. Porque quando ele morreu lá na cruz do Calvário, a palavra do Senhor fala que ele levou a nossa cruz. Os pecados nossos que estavam sobre ele foi levado lá na cruz do Calvário. Foi ele quem pagou um preço pelas nossas vidas. Foi ele que foi chicoteado, espancado, cuspido. Foi ele que passou por toda aquela humilhação lá na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Não foi à toa, meu irmão. Porque a sua vida vale muito. E o Senhor não quer perder a sua vida. O Senhor não quer perder a sua vida para ninguém. O Senhor não quer dividir a glória dele com ninguém. Quantas pessoas que em vez de pedir para Jesus, pedem para outras imagens. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Quantas pessoas estão sendo distraídas? Sendo que a palavra do Senhor fala que não há outro caminho para chegar ao Senhor. Só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. E quantas pessoas não entendem isso? Quantas pessoas estão sendo enganadas por falta de conhecimento? Por muito tempo eu me ajoelhava diante de imagem. Por muito tempo, cada coisa que eu precisava eu tinha que pedir para uma imagem diferente. Mas eu nunca pedia para Jesus. Sabe qual era o Jesus que eu conhecia? Um Jesus que estava na cruz. Ou um Jesus que estava deitado, morto. Eu não conhecia o Jesus que está vivo, que ressuscitou no terceiro dia, que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Esse Jesus eu não conhecia. E quando me apresentaram esse Jesus, que ele transformou minha casa, a minha família, quando me abriram o entendimento, que me trouxeram conhecimento, eu fiz de tudo para me entregar 100% para o Senhor. Se eu falar para você que foi de imediato, meus irmãos, eu vou estar mentindo. Foi um tempo, foi um processo na minha vida. Foi um processo de anos. Até eu entregar todas as minhas falhas na presença do Senhor. Até eu reconhecer que eu tinha falhas, que eu precisava do Senhor. Porque tinha coisas que eu achava que era tão pequena que não precisava eu apresentar diante do Senhor. Tinha coisas que eu achava que eu não precisava pedir para o Senhor. Mas aquelas coisas foram me segurando. Foram me segurando. Aos meus olhos parecia pequeno. Mas no final eu vi que era muito grande, que eu não conseguia me libertar sozinho. E às vezes acontece isso na nossa vida. Tem coisinhas que a gente fala, o que que tem? Só isso? Jesus vai se importar só com isso? Eu vou incomodar Jesus só por causa disso? Mas só que essa coisinha pequena, ela vai ficar te atormentando. Enquanto você não entregar para o Senhor e falar, Senhor, tira da minha vida. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero que isso venha me tirar o foco. Eu não quero que isso venha me tirar, me impedir de ter um encontro com o Senhor.
Às vezes nós estamos distraídos. Nós estamos nos distraindo com coisas pequenas e esquecendo que o Senhor tem coisas grandes preparadas para nós. O Senhor tem algo muito grande preparado para você nesta manhã, meu irmão. O Senhor tem algo muito grande preparado para a sua casa. Não deixe que as coisinhas pequenas venham te tirar do foco. Não deixe que coisinhas pequenas vão te atrapalhar de você receber 100% do Senhor na sua vida. Não permita. Se entregue verdadeiramente para o Senhor e fala: Senhor, eu quero me entregar para o Senhor 100%. Eu não quero viver de aparência. Eu não quero viver de culto de domingo. Eu não quero viver somente de estar indo só na célula. Eu não quero viver somente de ter um momento com o Senhor na segunda-feira de manhã. Não, Senhor. Aonde falar que o Senhor vai passar, eu quero estar lá. Aonde falar que o Senhor está presente ali, eu quero estar. Esse é o lugar que eu quero estar. É na tua presença. Meu irmão, não perca oportunidades. Porque às vezes nós nos distraímos. Nós nos distraímos e perdemos de ter um encontro com o Senhor. Nesta manhã o Senhor está falando para você, meu irmão, que Ele quer ter um encontro com o Senhor. Ele quer ter um encontro com você na segunda-feira cedo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Todos os dias o Senhor quer ter um encontro na sua vida. Todos os dias o Senhor quer tirar aquele momento de pai e filho. Aquele momento de comunhão, aquele momento de você se entregar para o Senhor e falar: Senhor, me ajuda nesta manhã. Eu sei que a misericórdia do Senhor está se renovando na minha vida, mas eu quero que o Senhor tome conta de todos os meus passos durante esse dia. Que o Senhor venha me ajudar, porque sem a tua presença eu não sou nada. Sem a tua presença, Pai, o que seria de mim? Se eu andar por essas ruas sem o Senhor me cuidando, me guardando, me livrando de todo mal. Eu quero o Senhor como prioridade na minha vida. Não deixe o Senhor em segundo plano na sua vida, na sua casa, meu irmão. Chame o Senhor para fazer parte de todos os seus negócios. Chame o Senhor para fazer parte de todas as suas decisões. Tem coisas muito pequenas que você acha que é pequena, mas o Senhor quer fazer parte. Em todas as coisas que você for fazer, o Senhor quer estar presente. Porque quando um pai ama um filho, ele quer estar em todos os momentos com o seu filho. E quando o filho ama o pai, ele quer desfrutar de todos os momentos com o seu pai. Não deixe que nada venha tirar a sua atenção. Sabe, antigamente, eu falo porque a palavra diz que o Senhor não ia levar em tempo, não ia levar em consideração o tempo da nossa ignorância. Há um tempo atrás eu era ignorante. A misericórdia do Senhor estava sobre a minha vida por causa da minha ignorância. Mas hoje nós não somos mais leigos. Hoje todos nós aqui temos o conhecimento. Nós não vivemos mais no tempo da ignorância. Nós só estamos perecendo por falta de conhecimento e de obediência. O meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz. Mas como que nós vamos ter conhecimento? Conhecimento nós adquirimos quando nós buscamos o Senhor. Quando nós queremos fazer parte de todas as coisas que acontecem, todos os eventos que acontecem na igreja, você vai adquirir um conhecimento. É na oração, você vai adquirir conhecimento. Você vai estar buscando o Senhor, você vai estar se juntando com os irmãos, você vai estar falando a mesma língua que os irmãos, por mais que seja pouco, mas você vai adquirir um conhecimento. É você vindo no culto, você vai adquirir mais conhecimento. É você vindo nos discipulados que nós vamos começar, você vai adquirir mais conhecimento. É na célula, você vai adquirir mais conhecimento. É todas as vezes que nós estivermos reunidos falando da palavra do Senhor,
você vai adquirir conhecimento. Então, muitas vezes, nós não adquirimos conhecimento porque nós não queremos estar juntos. Nós não queremos estar falando do mesmo Deus. Às vezes, nós perdemos nosso tempo nos alimentando de algo que vai nos tirar do propósito. Não deixe que nada venha tirar você do propósito, meu irmão. Senhor, se o Senhor está te trazendo essa palavra nesta manhã, é porque o Senhor quer ter uma comunhão com você. É porque o Senhor quer que você esteja preparado a hora que Ele estiver passando. Que você esteja no lugar certo a hora que Ele estiver passando. Quando Jesus voltar, será que nós vamos estar no lugar certo? Será que nós vamos estar no lugar certo ou nós vamos estar intertidos com coisas que não nos convêm? Porque muitas pessoas acreditam desse jeito. Uma vez eu entreguei minha vida para o Senhor, agora já entreguei minha vida para o Senhor, agora eu vou continuar vivendo a vida que eu vivia. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que estar sempre atentos e vigilantes. Nós temos que estar preparados. Porque o diabo está aí, ao derredor, tentando achar uma brecha, para que ele possa nos tragar e nos tirar da presença do Senhor. Então não deixe que o diabo venha ter autoridade, venha ter liberdade de estar tocando na sua vida, meu irmão. Não permitam. Não permita que o diabo venha fazer ciranda da sua vida. Esteja preparado para que quando o Senhor estiver passando, você fale que eis-me aqui, Senhor. Jesus, filho de Davi, estou aqui. Eu te conheço. Amém? Então que você tenha conhecimento da parte do Senhor. Que você tenha verdadeiramente em seu coração a vontade de buscar o Senhor a todo momento. Para que você não fique de fora daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida e para a sua casa. Grandes são as coisas que o Senhor tem preparado para a sua casa, meu irmão. E para você saber o que você vai pedir para o Senhor, é só o Senhor que vai te trazer no seu coração. Para que você não venha pedir nada errado. Amém?